Olá, meus irmãos e irmãs, você caro obreiro, nós estamos no nosso encontro semanal, Minutos com Jesus, onde nós estamos tratando sobre a vida do obreiro. Seja muito bem-vindo em mais uns minutos, onde nós passaremos juntos conversando a respeito da vida do obreiro. Nós tratamos vários assuntos já em outras ocasiões, e agora nós vamos estar tratando sobre a oratória. Oratória na vida do obreiro é a sua ferramenta. O obreiro trabalha com a voz, o obreiro trabalha com a sua dicção, trabalha com relacionamento por meio da oratória. E nós vamos nessa oportunidade conversar um pouco sobre a oratória. Então a fala é a nossa principal forma de expressão. É falando que damos voz às nossas emoções, aspirações, os nossos objetivos. A gente consegue comunicá-los por meio da nossa voz, por meio da nossa fala. Em alguns casos, a expressão oral é praticada de maneira frenética e desordenada, fora da realidade, como por exemplo, não sou bom o suficiente, sou feio, sou preguiçoso, etc. Tais expressões não contribuem para o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento normal como pessoa. A pessoa que deseja ser um bom orador deve, em primeiro lugar, conhecer-se de verdade, ser zeloso pela autenticidade pessoal. Somente uma pessoa certa de suas convicções dirá ao público o que realmente ele sente. O orador cristão cresce em convicção à medida em que se relaciona com a palavra de Deus, moldando a sua personalidade por meio da palavra. Então, o obreiro precisa tomar posse do conhecimento de si mesmo e executar muito bem a oratória. Já disse o filósofo: conheça-te a ti mesmo. Conheça a ti mesmo. Fala de autoconhecimento, que nos leva a reconhecer não somente nossos talentos, mas também as nossas próprias fraquezas. É de suma importância fazer uma análise interior periodicamente, pois assim temos condições de corrigirmos todos os nossos erros, ou pelo menos a maioria deles. Na oratória, alguns erros são imperdoáveis. Vamos ver? Vocabulário pobre e limitado. O orador não pode ter um vocábulo pobre e limitado. Não pode também ter pronúncias e dicções com deficiência. E também não pode fazer construção gramatical e frasal incorretas. São erros imperdoáveis. Quando o orador está em outra terra, falando outra língua, pode ser que alguns erros incorram. Entretanto, existem formas de corrigir até os erros fora do país, relacionando-se periodicamente com um bom dicionário. Essa pessoa vai se relacionar com um bom dicionário e vai estar soletrando cada palavra para que essas palavras saiam corretamente. Também ele vai melhorar as pronúncias conversando na língua diferente com alguém que é nativo, sempre que possível. Procurar conversar com outras pessoas que falam fluentemente a língua nativa. De preferência, também contratar um professor para lhe ensinar a língua em que ele está num outro país. Também deve assistir telejornais,
porque assistindo telejornais da língua em que ele está, no país em que ele está, ele vai estar ouvindo a nova língua e vai estar se adaptando com a nova língua. Também lendo jornais daquela língua, fortalecendo então a gramática, dando ênfase às partes em que há grandes dificuldades. Ponto de honra: não se pode errar na gramática, seja quais línguas forem em que o obreiro, em que o orador estiver ministrando. Explore muito a si mesmo. Sócrates, o filósofo um filósofo grego do século V a.C., disse que a pessoa precisa conhecer a si mesmo antes de conhecer outras pessoas. É possível conhecer-se através de uma autoanálise sincera. Assim podemos mudar nossos conceitos, sentimentos a respeito de nós mesmos. A fala é a única forma de apresentar-nos aos outros. Quem diz de si mesmo, sou um fracassado, acabará convencendo as outras pessoas de que realmente ele é um fracassado. Quem passa uma informação positiva de si mesmo, então as outras pessoas terão uma ideia de que essa pessoa é realmente inteligente, que essa pessoa realmente está capacitada para ministrar, para administrar, para estar na liderança de algo. Os padrões efetivos da oratória são de grande importância no crescimento social. Uma comunicação fraca, truncada, imprecisa, representa desvantagem praticamente insuportável em determinadas circunstâncias. O que dizemos determina se seremos ou não aceitos como indivíduos e como comunicadores na coletividade. Antes de ganhar a confiança dos nossos ouvintes, o orador cristão deve estar convicto de si mesmo. E a confiança só adquire com a prática. O melhor campo da prática do orador é a conversação diária. É a técnica da conversação diária, é o que dará uma segurança ao orador. O orador deve escolher as palavras que irá dizer e estar certo dos seus significados, a fim de transmiti-la com toda a confiança. O bom orador nunca deixa para escolher as palavras-chave da sua palestra na hora da ministração. O público deseja ouvir o que o orador tem para dizer. Palestrar é mais do que falar em público. Portanto, seja o mais original possível e não passe nervosismo para o público. Surpreenda o seu público, a sua plateia, através de uma boa preparação anterior, preparando palavras-chave para serem comunicadas, e essas palavras-chave procurar o seu significado para interpretá-las na hora da sua palestra. Todo bom orador passa a sua mensagem antes de ministrá-la. O auditório sente quando o orador não se preparou para entregar a sua mensagem, pois a hesitação, histeria, se torna visível. Se nossa oratória não é satisfatória, dificilmente seremos convidados para ministrar uma outra vez naquele lugar. Todo bom orador deve estar preparado para ministrar também em hospitais, universidades, prefeituras, etc. O filósofo Aristóteles disse que o melhor da personalidade humana é composto de inteligência, integridade, boa vontade. A inteligência inclui a capacidade mental, algo recebido biologicamente ao nascer e pode ser expandido ao ser exercitada durante todos os anos da vida. O profeta Oséias escreveu: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, Oséias 6:3. O Quintiliano, no século I depois de Cristo, diz que a integridade é necessária, pois os ouvintes se interessarão pelo que o orador diz. Integridade e sinceridade são requisitos para um bom orador de sucesso. Toda vez que o orador citar algo em suas preleções,
deve ser sincero ao citar a fonte da autoria daquela frase ou daquele pensamento. Oradores que agem assim sempre terão ouvintes dispostos a ouvi-lo, porque esses ouvintes verão que ele é sincero e que vai sempre designar a autoria a quem dê direito. O orador expressa as suas convicções. Muitos homens tornaram-se grandes oradores, porque aprenderam o caminho da autenticidade, expondo suas convicções. Como Cícero, seus discursos no Senado de Roma, fez com que Roma conquistasse Cartago. O Savonarola, suas mensagens autênticas transformaram homens ímpios em homens honrados na cidade de Florência, no século XV depois de Cristo. O Churchill, com suas oratórias dinâmicas, incitava o povo a lutar com o lema sangue, suor e lágrimas na Segunda Guerra Mundial. Esses e outros oradores mudaram história através da técnica da oratória bem aplicada, incendiaram corações, induziram o povo a viver de forma vibrante e entusiasmada. Palavras bem colocadas na hora certa mudam uma história, influenciam uma geração. Entretanto, palavras mal colocadas destroem o que por anos alguém tentou construir. O orador deve ser versátil. Enquanto o orador está se expressando, deve revelar tantas facetas da sua personalidade quanto possível. Quando o orador está se expressando em uma tribuna, deve manter o olhar para a plateia o máximo possível. Caso contrário, podem pensar que não esteja sendo verdadeiro sobre aquilo que está falando. O bom contato visual indica o orador está interessado na audiência e nos seus ouvintes. Através do contato visual, o orador pode identificar os seus ouvintes estão interessados ou não na sua mensagem. O orador observa os seus ouvintes estão animados ou entediados. Quando o orador observa que a sua plateia está entediada, deverá aplicar técnicas de oratória que despertem os seus ouvintes. O orador expressa as suas ideias. O orador deve ser íntegro e tem intenção de prosseguir nessa jornada de preleção, sempre deve ser íntegro. Seu caráter deve ser ilibado, sem manchas. Só assim terá uma plateia disposta a lhe ouvir. Embora muitos na atualidade estão embaraçando com a nova moralidade, onde se aceita coisas reprovadas pela moral bíblica, muitos ainda permanecem fiéis à moral bíblica e doutrinária. O orador deve passar adiante os valores bíblicos morais aprendidos na sua caminhada. A diligência, a conversação, a conservação dos bons costumes devem ser uma prática diária do bom orador. Ele deve sempre posicionar-se contra tudo o que pode vir contrário à doutrina bíblica genuína. O orador de idade avançada confere prestígio por causa da sua longa experiência e realizações durante anos de caminhada. Entretanto, não se pode ignorar o entusiasmo do jovem orador. Os jovens promovem causas e ações, enquanto que os mais velhos promovem experiências e estabilidade no sistema, impedindo o desequilíbrio. O equilíbrio está na junção da experiência dos velhos e entusiasmo dos jovens. Eu sou o pastor Eliezer Carvalho e você está no Minutos com Jesus. Nós estamos nesse período semanal, o nosso encontro com obreiros. Até a próxima oportunidade. Se Deus nos permitir, Shalom Adonai.